Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com um cesto de roupas enorme para guardar e mais um tantão aqui na cama também. Decidi aproveitar esse momento para ligar a câmera e compartilhar com vocês algumas coisas que estão aqui na minha cabeça. E eu queria, na verdade, falar algo sobre maternidade e sobre algo que mudou a minha experiência enquanto mãe e beneficiou demais o meu casamento. E enquanto eu dobro essas roupas, eu quero a sua companhia, né? Aqui eu já estou aqui toda cansada, um pouco descabelada. E me contem também se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Coloca aí nos comentários. Agora são mais ou menos 11 horas da noite. Não tem como mais eu prolongar essas roupas, então bora lá. Eu vivi um desafio que inclusive foi tema de terapia e hoje eu consigo lidar muito melhor com isso. Nosso cenário com filhos, muitas vezes eles são imprevisíveis. E principalmente se os nossos filhos são pequenos, né? O cansaço, a sobrecarga, a exaustão, são coisas que realmente fazem parte da nossa vida enquanto mães. Não é com orgulho que eu digo isso, mas eu tinha uma tendência muito ruim quando eu estava exposta a esses cenários de querer descarregar aquilo que eu estava sentindo em alguém. No caso, a pessoa mais provável geralmente era meu marido. Então, se eu estava num cenário que me pegava de surpresa e eu não estava dando conta e eu me sentia sobrecarregada, vamos supor, vamos para a igreja. E aí íamos para a igreja com os meninos, tá tudo certo, tudo sob controle, eu vou cuidar deles e você vai fazer o que tem que ser feito. Vai tocar, vai falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para quem não sabe, tanto eu quanto meu marido, nós somos bastante ativos na igreja. E aí, óbvio, né, que tem um período que a mãe fica mais ali, full time, o bebê pequeno, precisava amamentar e tudo mais. E ele continuou com as demandas. E aí, às vezes, ele estava ali tocando, fazendo tal, enquanto isso, os meninos pegando fogo. Quando eu via que eu não ia dar conta, ao invés de eu parar, pensar e calmamente pedir ajuda, o meu cérebro me levava para um lugar de, cara, isso só está acontecendo porque não está me ajudando. Está me acontecendo porque olha só como a vida é injusta. Eu estou aqui sobrecarregada, eu sou uma vítima. Ele não está vendo, olha como ele não está vendo isso, como não está fazendo. E aí, quando ele vinha, sem saber que um já tinha se jogado, o outro estava com dor, o outro estava com fome, tinha acontecido isso, tinha acontecido aquilo, sem saber de nada. Eu já ia com tudo, né, jogando tudo aquilo porque eu precisava de um culpado naquele cenário. Por mais compreensivo, né, que no caso o meu marido fosse, eu percebi que aquilo não era bom. Eu percebi que aquilo gerava em mim um mal-estar, uma eu percebi que aquilo não era bom. A longo prazo, isso não seria legal. E replicar esse comportamento todas as vezes que uma situação relacionada a eles me pegassem de surpresa, ou toda vez na vida que eu me sentisse esgotada, sobrecarregada, precisasse desbravar sobre o outro, isso não é saudável, né? Então, ao invés de culpar o outro, eu precisava aprender a olhar a situação como ela realmente era e não a partir do meu olhar do caos, sabe? Então, olhar, ok, qual é o cenário? O cenário é esse, aquele, e eu não dou conta. Agora, o que precisa acontecer? I need help, eu preciso de ajuda. Então, ok, você pode me ajudar? Eu sei que a gente combinou assim, assim, assado, mas as coisas saíram um pouco do controle e agora eu preciso da sua ajuda. Ou, se tá percebendo que ele não vai conseguir ajudar, ou talvez seja outro o seu cenário, com quem eu posso falar? O que eu posso fazer agora? Ou vou tirar todo mundo aqui do culto, nesse exemplo que eu tô falando, tá? Vou tirar todo mundo aqui do culto, levar todo mundo para um outro lugar, até todo mundo se acalmar. Agir com base na realidade daquele momento. O problema é que às vezes a criança faz uma birra, a criança tá com uma necessidade, ela não tem inteligência emocional para lidar com aquilo, e a gente faz a mesma coisa. A gente entra em parafuso também e fica ali todo mundo fazendo birra junto, a criança, o adulto, e aí depois a gente ainda desbrava em cima de outra pessoa. O processo de culpabilizar constantemente outra pessoa é muito prejudicial para o casamento, né? É muito prejudicial para qualquer relacionamento. Por mais que o outro às vezes seja compreensível ou não, para aceitar que não, é porque ela está esgotada, é por causa disso e aquilo,
nós precisamos vestir a capa da responsabilidade e falar, não, alguém precisa cortar esse ciclo. Tratar de maneira organizada, tentar ver a situação como ela realmente é e agir com base no cenário e não somente pautado nas nossas emoções. Eu aprendi na terapia, teve uma época que eu fiz terapia de uma abordagem muito legal, né, que é a comportamental, a sigla é TCC. E ela me ensinou uma coisa muito legal na época, referente aos meus sentimentos e aos meus pensamentos. Não tenho um controle, né, exato sobre o que eu vou sentir. Os sentimentos, eles vêm, eles nascem, e muitas vezes a gente não tem controle sobre eles. Mas os sentimentos, eles não nascem do nada. Os sentimentos, eles nascem a partir de um pensamento. Eu não consigo modificar exatamente um sentimento, mas eu consigo modificar pensamentos. Então, se eu quero trocar um sentimento, eu não consigo simplesmente, ai, tô com raiva, eu quero que essa raiva se transforme em amor, que ela se transforme nisso, isso, aquilo, e de repente, isso não acontece. O que dá pra gente fazer é, o que é que tá gerando essa raiva? E aí olhar o que eu tô pensando a respeito dessa situação. Ah, eu tô pensando que ele me esqueceu aqui, que ele não tá vendo, que ele... Eu vou falar tudo com base nessa situação, tá bom? Nesse exemplo que eu dei. Ele não tá vendo, ele não tá fazendo, eu sou injustiçada, ninguém me vê, ninguém me olha. Esses são os meus pensamentos que naturalmente estão gerando sentimentos ruins. Sentimentos de que sou injustiçada, sentimento de que sou sobrecarregada, de que ele não me ama, de que ele não me vê, de que ninguém tá nem aí pra nada. E eu vou querer agir, esse pensamento gerou um sentimento e esse sentimento vai gerar uma ação. Eu não consigo trocar simplesmente aquele pensamento, aquele sentimento, mas eu consigo trocar aquele pensamento. Opa, peraí, qual é? Aí você olhar para o cenário e falar o que realmente está acontecendo aqui. E aí, responder essa pergunta. E aí, com base nos seus novos pensamentos, ah, tá, a gente combinou que ele ia tocar, que ele ia fazer isso, ia fazer aquilo, enquanto eu ia ficar com os meninos. Acontece que o cenário saiu um pouco do controle. Esse aqui sentiu fome na hora que a gente não estava esperando, aquele ali sentiu dor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e agora o cenário ficou um pouco mais caótico. E ele que está ali na frente, ele não sabe disso, mas agora eu preciso de ajuda. Com base nesse novo pensamento, a respeito da mesma situação, eu tenho um novo sentimento. E com base nesse novo sentimento, eu consigo ter uma atitude diferente, entende? Então, não estou dizendo que eu aprendi a ser hipócrita, a passar por cima dos meus sentimentos. Não que isso seja, de certa forma, errado, né? Muitas vezes a gente vai realmente precisar passar por cima dos nossos sentimentos. Mas aqui eu estou dizendo sobre a gente ter controle, tomar o pulso, ser o adulto da situação. Então, opa, peraí. E aí a gente vê que a nossa mente está indo para um lugar de caos. E a gente ter domínio próprio de se resgatar, de olhar a situação da maneira correta para ter uma atitude sensata em relação a ela, entende? E isso é bom para você, é bom para os seus filhos, para quem convive com você e para o seu casamento também, para que você consiga ter as reações. As roupas ficaram para lá, né? Porque eu não consigo falar e dobrar. Ai, meu Deus. Mas para que você tenha ações proporcionais às coisas que estão acontecendo e não com base numa realidade, enfim, do caos, né? Das nossas emoções, que acabam tornando tudo um pouquinho maior do que realmente é às vezes. E aí, ter uma comunicação clara, ter uma comunicação efetiva. Você sente que aí na sua casa, a maternidade, os filhos, eles trouxeram mais desafios para o seu relacionamento ou fortaleceram ainda mais? Como tem sido a experiência aí na sua casa? Deixa eu saber aqui nos comentários. E se você gostou desse formato de vídeo aqui, um pouco mais improvisado, também comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal.